Quando cheguei ao meu casamento, minha enteada me esperava na porta e disse: "Você não devia estar aqui. Toda a família sabe o que você fez. Você já não faz parte de nós. Por favor, vá embora." Eu sorri e respondi com calma: "Tudo bem, filha, mas não esqueça de pedir para seu pai olhar o celular." Eu fui embora. Quando ele olhou o celular, todos da cerimônia ficaram pálidos. Eu parei o carro a alguns metros do salão porque minhas mãos estavam tremendo. Não era medo do casamento, nem nervosismo de noiva. Era aquela sensação antiga, conhecida, de estar entrando em um lugar onde eu sempre precisei pedir licença para existir. O vestido simples, escolhido com cuidado para não parecer demais, parecia pesar mais do que deveria. Respirei fundo, desliguei o motor e fiquei ali alguns segundos, olhando o reflexo do meu rosto no retrovisor. Eu parecia calma. Por dentro, eu estava inteira em silêncio, como quem já chorou tudo o que tinha para chorar em outra vida. Desci do carro e caminhei devagar. A música já tocava lá dentro, abafada pelas paredes. Pessoas que eu conhecia apenas de almoços formais e aniversários calculados circulavam pelo jardim. Alguns me viram e desviaram o olhar. Outros sorriram com aquele sorriso curto, que não chega aos olhos. Nada novo. Eu aprendi cedo que, naquela família, eu era sempre a pessoa que veio depois. A que precisava provar, explicar, compensar. Quando cheguei à porta, ela estava ali, minha enteada, vestida com uma elegância estudada, maquiagem perfeita, postura firme demais para alguém da idade dela. Não havia surpresa no rosto dela. Era como se tivesse ensaiado aquele momento. Como se aquele fosse o papel que ela decidiu desempenhar desde o começo. Ela se colocou à minha frente, bloqueando a entrada com o próprio corpo. Não gritou. Não fez escândalo. Falou baixo, com uma educação afiada que doía mais do que qualquer insulto aberto. Disse que eu não devia estar ali. Que toda a família sabia o que eu tinha feito. Que eu já não fazia parte deles. Pediu, quase com gentileza, que eu fosse embora. Por um segundo, o mundo pareceu encolher. Não porque eu não esperasse hostilidade, mas porque, ali, diante da porta do meu próprio casamento, aquilo ganhou um peso diferente. Não era só rejeição. Era uma tentativa clara de me apagar, de riscar minha presença como se eu fosse um erro administrativo. Eu olhei para ela com atenção. Vi nos olhos dela algo que eu já tinha visto antes em outras ocasiões. Não era apenas raiva. Era a certeza confortável de quem sempre teve plateia. A segurança de quem fala sabendo que será amparada, protegida, acreditada. Eu pensei em tudo o que tinha engolido nos últimos anos para manter a paz. Em todas as vezes em que escolhi o silêncio para não criar clima. Em cada pequeno limite que deixei de impor para não ser chamada de difícil. E então eu sorri. Não foi um sorriso provocador. Não foi ironia. Foi aquele sorriso que nasce quando a gente finalmente entende que não precisa mais explicar nada. Eu disse que estava tudo bem. Chamei-a de filha, porque era assim que eu sempre a chamei, mesmo quando nunca fui chamada de nada além de ela. Pedi apenas que ela não esquecesse de pedir para o pai olhar o celular. Não houve resposta imediata. Ela franziu a testa, confusa por um instante, como quem perdeu uma deixa importante. Eu dei um passo para trás. Depois outro. Virei as costas sem pressa. Caminhei pelo mesmo caminho por onde tinha vindo, sentindo o ar bater no rosto, sentindo algo que não era derrota. Era alívio. Entrei no carro de novo e fechei a porta com cuidado. Não liguei o rádio. Não peguei o telefone. Eu sabia exatamente o que ia acontecer, mas não precisava assistir. Apoiei a testa no volante por alguns segundos e deixei o corpo relaxar. Era estranho perceber que, mesmo naquele dia, mesmo naquela situação, eu estava calma, não anestesiada, consciente. Enquanto eu me afastava, pensei em como tudo começou, em como eu cheguei naquela família com a intenção honesta de construir algo, em como, desde o início, houve uma hierarquia invisível que nunca me favoreceu. Eu era útil quando resolvia problemas, quando organizava datas,
quando cedia. Invisível quando precisava de apoio. Questionável quando colocava limites. Sempre sob observação. O casamento para eles nunca foi exatamente sobre mim. Era sobre o pai, o filho, a filha, a imagem de família intacta. Eu era o detalhe que precisava se encaixar sem fazer barulho. E quando não se encaixava, virava ruído. Eu dirigi por alguns minutos sem rumo definido. Estacionei em uma rua tranquila e fiquei ali. Não chorei. Apenas esperei. Porque havia coisas que não precisavam da minha presença física para acontecer. Havia verdades que, uma vez entregues, caminham sozinhas. Eu sabia que, naquele momento, ele ainda estava lá dentro, cumprimentando convidados, tentando manter o sorriso no rosto. Sabia que alguém iria chamá-lo. Sabia que ele iria pegar o celular, talvez com impaciência, talvez achando que era mais um detalhe inconveniente para resolver. Eu também sabia que, quando ele lesse, nada mais seria como antes. Mas isso vem depois. Naquele instante, o que importava era que, pela primeira vez, eu não fiquei. Eu não implorei para entrar. Eu não tentei provar nada. Eu fui embora de cabeça erguida, carregando comigo algo que ninguém naquela cerimônia percebeu imediatamente, mas que mudaria tudo, a certeza de que eu não estava errada por existir. E enquanto o salão seguia com sua música, seus sorrisos ensaiados e suas alianças reluzentes, eu respirei fundo, encostada no banco do carro, sabendo que o silêncio que eu deixei para trás era mais alto do que qualquer escândalo. Fiquei ali sentada por um tempo que não sei medir. O celular no banco ao lado permaneceu silencioso, como eu esperava. Aquilo não era uma conversa. Era uma entrega. E entregas, quando são feitas com clareza, não pedem resposta imediata. Eu liguei o carro novamente e dirigi até um pequeno café que ficava a algumas quadras dali. Um lugar simples, que eu costumava frequentar antes de tudo girar em torno da agenda deles. Estacionei, entrei e pedi um café preto. Sem açúcar. Era assim que eu bebia quando precisava manter a cabeça no lugar. Sentei perto da janela. Do lado de fora, pessoas passavam apressadas, alheias ao fato de que, a poucos minutos dali, uma cerimônia cuidadosamente montada começava a rachar por dentro. Eu observei o vapor subindo da xícara e senti uma espécie de gratidão estranha por aquele momento de anonimato. Ninguém ali me conhecia como a esposa de. Ninguém esperava nada de mim além de pagar a conta e liberar a mesa depois. Enquanto eu tomava o café devagar, memórias vieram sem pedir licença. Lembrei do primeiro jantar em família, quando eu ainda me esforçava demais. Da forma como a mesa parecia organizada em torno de um eixo que não me incluía. Lembrei das conversas que paravam quando eu entrava na sala, dos olhares trocados, das decisões tomadas sem que eu fosse consultada, mas pelas quais eu acabava responsável. Lembrei da primeira vez em que minha enteada me chamou pelo nome, Seca, depois de meses me chamando de você. Nada disso foi explosivo. Foi contínuo. Um desgaste silencioso que vai ensinando a gente a ocupar menos espaço. A pedir desculpa antes mesmo de errar. A se perguntar se não está exagerando, se não está sensível demais. Eu demorei a entender que aquilo não era falta de adaptação. Era um sistema funcionando exatamente como foi desenhado. O celular vibrou uma vez. Não peguei. Eu sabia que não seria ele ainda. Terminei o café, paguei e saí. Caminhei um pouco, sentindo o chão sob os pés, sentindo o corpo presente. Era curioso como, mesmo depois de tudo, eu não sentia raiva. O que havia em mim era uma lucidez firme, quase fria. Eu tinha passado anos me preparando para aquele dia sem saber. Cada silêncio engolido tinha me treinado para não implodir agora. Quando finalmente peguei o celular, vi a mensagem. Era curta. Um pedido para conversar. Não havia pedidos de desculpa, nem acusações. Apenas a constatação de que precisamos falar. Eu não respondi de imediato. Guardei o telefone na bolsa e ia andando.
Enquanto isso, no salão, eu conseguia imaginar a sequência com precisão quase cirúrgica. Alguém devia ter percebido a ausência da noiva. Um murmúrio discreto, uma tentativa de minimizar, uma desculpa qualquer. A filha, confiante, provavelmente se mantinha perto, como quem cumpriu sua função. Até o momento em que ele, pressionado, tirou o celular do bolso. Eu sabia exatamente qual mensagem ele tinha recebido. Não porque eu fosse vingativa, mas porque fui meticulosa. Aquilo não era um desabafo emocional, nem uma ameaça. Era um conjunto de fatos, apresentados com datas, prints, registros. Coisas que eu juntei ao longo do tempo, não com a intenção inicial de usar, mas com a intuição de quem percebe que a própria palavra, ali, sempre valeria menos do que provas concretas. Havia conversas apagadas que eu recuperei, transferências feitas temporariamente e nunca devolvidas, decisões financeiras tomadas em meu nome sem meu consentimento. Havia mensagens em que eu era descrita como alguém difícil, instável, controladora, sempre fora de contexto, sempre sem que eu tivesse direito à versão. Tudo organizado, sem adjetivos, sem comentários pessoais. Apenas fatos. Eu imaginei o momento em que ele leu. Primeiro a confusão. Depois o reconhecimento de detalhes que só ele e mais alguém sabiam. Depois o peso. Não o peso da culpa romântica, mas o peso social. O tipo de peso que não se resolve com uma conversa a portas fechadas. Voltei para casa quando o sol já começava a descer. Tirei o vestido com cuidado e pendurei no armário. Não como um símbolo de derrota, mas como quem guarda algo que cumpriu sua função. Tomei um banho longo, deixando a água quente desfazer a tensão que eu nem tinha percebido que ainda carregava nos ombros. Naquela noite, o telefone tocou mais de uma vez. Não atendi. Não porque eu quisesse punir ninguém, mas porque eu precisava, pela primeira vez, escolher o tempo da minha própria resposta. Eu me deitei cedo e dormi profundamente. Um sono sem sobressaltos, como eu não tinha há meses. No dia seguinte, acordei com uma sensação clara. Algo tinha mudado de lugar. Não no mundo externo ainda, mas dentro de mim. Eu já não me sentia aquela mulher que precisava ser aceita para existir. Eu tinha atravessado a porta, sido barrada, e mesmo assim seguido inteira. E isso, eu sabia, era um ponto sem retorno. O que eu não sabia ainda era a dimensão do impacto que aquela mensagem causou. As ligações que foram feitas depois. As conversas interrompidas, os olhares que se desviaram, as certezas que começaram a ruir. Mas isso também viria, porque verdades, quando expostas no momento errado para as pessoas certas, não pedem licença. Elas apenas se instalam, e eu estava pronta para lidar com as consequências. Não com pressa, não com espetáculo, do meu jeito, em silêncio se fosse preciso. Porque naquele ponto, eu já tinha aprendido a diferença entre ir embora por fraqueza e sair por escolha. Quando o telefone tocou novamente, já era fim da manhã. Eu estava sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de chá esfriando entre as mãos, olhando para um ponto fixo da parede como se ali houvesse algo para decifrar. Atendi dessa vez. Não por impulso, mas porque senti que era a hora. A voz do outro lado estava diferente. Não alterada, não agressiva. Estava baixa, contida, como alguém que perdeu o controle da própria narrativa e ainda não sabe exatamente onde pisar. Ele não começou com acusações. Também não pediu desculpas. Disse meu nome como se estivesse reaprendendo a pronunciá-lo. Falou que o casamento tinha sido interrompido, que algumas pessoas tinham ido embora sem entender nada, que a família estava confusa. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ele finalmente parou de falar, houve um silêncio longo. Um daqueles silêncios que, antes, eu me apressaria em preencher para evitar desconforto. Dessa vez, deixei que existisse. Perguntei se ele tinha lido tudo. Ele disse que sim. Perguntei se tinha entendido. Ele demorou alguns segundos antes de responder que precisava de tempo. Aquela frase, dita tantas vezes por mim no passado
e sempre ignorada, soou quase irônica agora. Eu disse que compreendia, e compreendia mesmo. Tempo é algo que a gente só valoriza quando começa a faltar. Depois disso, a ligação terminou sem acordos, sem promessas, sem aquela tentativa apressada de resolver. E foi exatamente isso que me mostrou que algo tinha, de fato, se deslocado. Pela primeira vez, eu não fui chamada para consertar nada. Ao longo do dia, mensagens começaram a chegar. Algumas indiretas, outras diretas demais. Pessoas que nunca tiveram tempo para me ouvir agora queriam entender melhor. Uma prima distante disse que nunca imaginou. Uma tia comentou que sempre achou estranho. Nenhuma dessas mensagens trazia um pedido de desculpas claro. Eram mais tentativas de reorganizar a própria imagem diante de uma verdade que tinha escapado do controle coletivo. Eu respondi poucas, com frases curtas, sem detalhes adicionais. Aprendi, da forma mais difícil, que quem realmente quer entender não exige explicações imediatas. Observa, aguarda, respeita. À noite, sentei no sofá com uma manta fina sobre as pernas. O corpo começou a sentir o cansaço acumulado dos últimos meses, talvez anos. Não era um cansaço físico apenas. Era o esgotamento de quem viveu muito tempo em alerta, medindo palavras, ajustando gestos, calculando reações alheias antes das próprias. Fechei os olhos por alguns minutos e deixei as sensações virem. Não lutei contra elas. Lembrei da primeira vez em que questionei uma decisão financeira tomada sem mim. Lembrei do sorriso paciente que recebi em troca, como se eu fosse ingênua por não entender como as coisas funcionavam. Lembrei das vezes em que contribuí além do combinado para manter tudo estável, ouvindo depois que eu fazia aquilo porque queria, nunca porque era esperado. Pequenas distorções repetidas tantas vezes que quase me convenceram de que a memória era minha inimiga. Foi por isso que comecei a guardar provas. Não por desconfiança teatral, mas por autopreservação. Algo em mim sabia que, um dia, eu precisaria lembrar quem eu era quando tentassem me dizer quem eu não fui. Se você já passou por algo assim, sabe como a gente começa a duvidar de si mesma em silêncio. E talvez por isso, histórias como essa encontrem eco em quem escuta. Não porque sejam raras, mas porque são comuns demais para serem ignoradas. No dia seguinte, ele pediu para me ver, em um lugar neutro. Um café, ironicamente parecido com aquele em que eu tinha parado no dia do casamento. Aceitei. Não porque eu estivesse ansiosa por respostas, mas porque sabia que aquele encontro não era para retomar nada. Era para encerrar corretamente algo que vinha se arrastando de forma errada. Cheguei antes. Sentei perto da janela. Quando ele entrou, parecia menor. Não fisicamente, mas na postura. Sentou à minha frente e, pela primeira vez desde que nos conhecemos, não tentou conduzir a conversa. Disse que estava envergonhado. Não do que tinha feito apenas, mas do que permitiu que fosse feito em nome dele. Falou da filha, da pressão familiar, das dinâmicas antigas. Eu ouvi. Não rebati. Também não acolhi. Quando chegou a minha vez de falar, não levantei a voz. Disse que eu não tinha ido embora por orgulho ferido. Tinha ido embora porque ficar significaria aceitar ser desmentida pela própria vida. Disse que eu não queria punição nem reconciliação apressada. Queria apenas que os fatos permanecessem onde estavam, visíveis, irreversíveis. Ele perguntou se ainda havia chance. A pergunta veio carregada de medo, não de esperança. Pensei alguns segundos antes de responder. Disse que, naquele momento, a única chance que eu precisava era a de continuar me respeitando. E isso não dependia mais dele. Saí do café com a sensação de que algo tinha se fechado de forma limpa. Não feliz, não triste. Limpa. E essa limpeza interna é algo que não dá para explicar direito. Só quem já viveu anos tentando se adaptar a um espaço que nunca foi realmente seu, entende o alívio de, enfim, sair sem precisar bater a porta. Nos dias que se seguiram, soube que a cerimônia virou assunto. Que versões foram tentadas, ajustadas, reformuladas.
mas nenhuma delas conseguiu apagar o que foi visto, lido e entendido. Verdades têm esse efeito inconveniente. Elas não precisam ser repetidas muitas vezes. Uma única exposição, no contexto certo, basta. Eu segui minha rotina. Trabalhei, organizei a casa, marquei uma consulta que eu vinha adiando. Comecei a fazer planos pequenos, só meus. Coisas simples, como escolher onde passar um fim de semana sem precisar negociar. Descobri que a liberdade não vem em grandes gestos, mas em decisões silenciosas que a gente toma quando ninguém está olhando. E enquanto eu reconstruía esse cotidiano com cuidado, pensava em como tudo aquilo não tinha sido vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. Foi o limite final de alguém que entendeu, talvez tarde, mas a tempo, que permanecer onde se é constantemente diminuída cobra um preço alto demais. Se você está ouvindo essa história e algo dentro de você reconhece esse cansaço, essa dúvida constante, talvez valha a pena ficar por aqui. Se inscrever, acompanhar. Nem sempre a gente tem respostas prontas, mas compartilhar experiências ajuda a lembrar que não estamos sozinhas. Ainda havia consequências a enfrentar. Conversas difíceis, ajustes legais, despedidas que não se fazem em voz alta. Eu sabia. Mas pela primeira vez, eu não tinha pressa de atravessar tudo. Eu tinha aprendido que respeitar o próprio tempo não é atraso. É direção. E essa direção, eu finalmente conseguia enxergar. Os dias seguintes trouxeram um tipo de silêncio que eu nunca tinha experimentado antes. Não era o silêncio tenso das reuniões de família, nem aquele silêncio carregado depois de uma discussão mal resolvida. Era um silêncio amplo, quase generoso, que me permitia pensar sem ser interrompida por expectativas alheias. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém me ligava para alinhar versões. Ninguém pedia que eu fosse compreensiva, que entendesse o lado de alguém, que relevasse mais uma vez. Mas o silêncio não durou muito. No terceiro dia, recebi uma mensagem da enteada. Curta, formal, sem pedido de desculpas. Ela dizia que o pai estava mal, que a família estava passando por um momento difícil e que eu precisava ser adulta e conversar. Li aquela frase algumas vezes. Ser adulta. Aquilo me atravessou de um jeito curioso, porque foi justamente sendo adulta que eu tinha ido embora sem gritar, sem expor ninguém ali na porta, sem criar uma cena que pudesse ser usada contra mim depois. Não respondi na hora. Não por estratégia, mas porque percebi algo importante. Aquela mensagem não era sobre diálogo. Era sobre controle. Era a tentativa de reposicionar as peças no tabuleiro, de me trazer de volta ao lugar confortável onde eu absorvia impactos para que o resto da estrutura continuasse intacto. Guardei o telefone e fui caminhar. Enquanto andava pelo bairro, reparei em coisas pequenas que antes passavam despercebidas. O som de uma janela sendo fechada, o cheiro de pão vindo de uma padaria, um cachorro puxando a coleira com mais entusiasmo do que o dono. A vida seguia. Sempre seguiu. Era eu que tinha passado tempo demais tentando caber em um cenário que não foi feito para mim. Mais tarde, outra mensagem chegou. Dessa vez, de alguém da família que raramente falava comigo diretamente. Dizia que as coisas tinham saído do controle e que talvez fosse melhor deixar o passado no passado. Aquela frase antiga, conhecida, quase automática. Deixar o passado no passado. Como se o passado não estivesse determinando exatamente aquele presente. Foi ali que entendi algo que me deu uma tranquilidade inesperada. Não importava o que eu dissesse a partir daquele ponto. A história já tinha ultrapassado a fase em que dependia da minha explicação. As pessoas tinham visto, lido, conectado pontos por conta própria. O desconforto que agora surgia não era causado por mim, mas pela quebra de uma narrativa conveniente. Naquela noite, sentei à mesa com alguns papéis espalhados. Não eram documentos novos, nem acusações adicionais. Eram apenas registros do que precisava ser resolvido de forma prática. Contas, contratos, decisões que eu vinha adiando por medo de conflito. Eu percebi que, durante muito tempo, confundi paz com ausência de confronto. E isso quase sempre me custou caro.
Trabalhar nessas pendências me deu uma sensação estranha de força silenciosa. Não aquela força performática que impressiona os outros, mas a que sustenta a gente quando ninguém está olhando. Eu não estava ganhando nada naquele momento. Estava apenas deixando de perder. No dia seguinte, ele tentou ligar novamente. Não atendi. Recebi depois um áudio longo, a voz cansada, dizendo que não reconhecia mais a própria família, que tudo tinha ficado exposto de um jeito que ele nunca imaginou. Falou que se sentia dividido, pressionado, observado. Ouvi até o fim. Não senti satisfação. Senti distância. Uma distância necessária. Percebi então que durante anos eu carreguei o peso de escolhas que não foram só minhas. Paguei contas emocionais que não contraí sozinha. E agora, quando o sistema que me usava como amortecedor começava a falhar, havia uma expectativa quase automática de que eu voltasse para o meu posto. Não por amor, por funcionalidade. Foi nesse momento que decidi algo simples, mas definitivo. Eu não voltaria a nenhuma conversa em que o objetivo fosse apenas restaurar o conforto de quem sempre esteve confortável. Se houvesse diálogo, ele teria que partir de outro lugar. Um lugar em que eu não precisasse diminuir a minha experiência para que os outros conseguissem dormir à noite. Essa decisão não veio acompanhada de euforia. Veio com um certo luto. Porque, junto com ela, eu aceitei que talvez nunca houvesse um reconhecimento pleno, um pedido de desculpas do jeito que a gente imagina. E tudo bem. A maturidade, eu aprendi, também é saber encerrar expectativas que só prolongam a dor. Algumas pessoas se afastaram. Outras se aproximaram com cuidado, como quem pisa em terreno recém-remexido. Eu observei tudo sem pressa. Não senti necessidade de me justificar. Quem quisesse entender, entenderia com o tempo. Quem não quisesse, jamais entenderia, mesmo com todas as palavras do mundo. Em certos momentos, confesso, a dúvida tentava voltar. Aquela pergunta sutil. Será que eu exagerei? Será que poderia ter sido diferente? Mas essas perguntas já não tinham o mesmo poder. Eu sabia de onde vinham. Vinham do hábito antigo de me responsabilizar por tudo que dava errado ao redor. Eu comecei a escrever. Não para publicar, não para provar nada. Apenas para organizar pensamentos. Escrever me ajudava a manter os fatos no lugar certo, sem romantizar, sem demonizar. A verdade, quando escrita com honestidade, não precisa de efeitos especiais. E enquanto eu atravessava esses dias com mais consciência do que coragem, pensava em quantas mulheres vivem histórias parecidas, mas nunca chegam ao ponto de ruptura visível. Não porque não sofram, mas porque foram ensinadas a suportar em silêncio. Se você se reconhece nisso, talvez ficar por aqui, acompanhar essas histórias, seja uma forma de se lembrar de que existe saída. Às vezes, ela começa pequena, quase invisível. Eu ainda não sabia exatamente como tudo iria se reorganizar. Havia consequências práticas, emocionais, sociais. Nada disso desaparece de um dia para o outro. Mas eu sabia de uma coisa com clareza rara. Eu não tinha atravessado tudo aquilo para voltar ao mesmo lugar. O que tinha sido quebrado não era a família deles. Era o acordo silencioso que me mantinha presa. E esse, mesmo que tentassem, não seria reconstruído. Na semana seguinte, a realidade começou a se reorganizar de formas menos visíveis, porém mais definitivas. Não houve novos confrontos diretos, nem cenas dramáticas. O que houve foi um afastamento progressivo, quase administrativo. Compromissos que antes me incluíam deixaram de me chamar. Grupos silenciaram. Alguns contatos foram apagados sem aviso. Era como se a família inteira estivesse tentando decidir, em silêncio, o que fazer com a minha ausência agora que ela não podia mais ser ignorada. Curiosamente, isso não me feriu como eu imaginei que feriria. Talvez porque, no fundo, eu sempre soube que aquela proximidade era condicional. Enquanto eu servia como ponte, como mediadora, como alguém que absorvia tensões para manter tudo funcionando, eu era tolerada.
No momento em que deixei de exercer esse papel, o sistema entrou em pane. E sistemas em pane costumam rejeitar quem não aceita mais ser peça de reposição. Recebi, então, uma ligação inesperada. Não era dele, nem da filha. Era de alguém mais velho da família. Alguém que sempre ocupou um lugar de respeito silencioso, mas que raramente se posicionava. A voz era firme, mas sem agressividade. Disse que tinha lido a mensagem, que tinha visto coisas que nunca imaginou, que precisava falar comigo, não para me convencer de nada, mas para entender. Aceitei o encontro. Nos sentamos em um lugar discreto, longe de olhares curiosos. Não houve rodeios. Ele disse que durante anos, muitas atitudes foram normalizadas em nome da harmonia familiar, que agora percebia o custo disso. Não pediu desculpas em nome de todos. Pediu desculpas pelo próprio silêncio. Aquilo, de alguma forma, teve mais peso do que qualquer discurso inflamado. Ele confirmou algo que eu já sentia, mas nunca tinha ouvido de forma tão clara. Eu fui usada como amortecedor emocional e financeiro. Não por um plano maquiavélico, mas por conveniência. Porque eu resolvia. Porque eu cedia. Porque eu não fazia escândalo. E quando alguém assim sai de cena, tudo o que estava mal distribuído vem à tona. Saí daquele encontro com uma sensação agridoce. Não era validação plena, mas era reconhecimento. E reconhecimento, mesmo tardio, ajuda a fechar feridas que a gente fingia não ter. Nos dias seguintes, começaram a surgir pequenas consequências práticas. Contas que antes eram tratadas como detalhes passaram a ser questionadas. Decisões tomadas sem consulta começaram a gerar conflitos internos. Pessoas que sempre estiveram confortáveis começaram a sentir o peso de escolhas que não eram só minhas, mas que eu carreguei sozinha por tempo demais. Ele voltou a tentar contato, dessa vez com um tom diferente, menos defensivo, mais cauteloso. Falou sobre terapia, sobre rever prioridades, sobre tentar reconstruir. Ouvi com atenção, mas também com clareza. Reconstruir algo exige que se reconheça o que foi demolido. E isso ainda não estava completamente feito. Eu disse que não fecharia portas de forma definitiva, mas que também não abriria nenhuma às pressas. Que qualquer conversa futura precisaria partir de um lugar onde eu não fosse questionada por me proteger. Onde limites não fossem vistos como ataques. Onde responsabilidade não fosse terceirizada para quem sempre segurou demais. Ele aceitou. Ou pelo menos disse que aceitava. Pela primeira vez, não me pediu garantias. E isso por si só já mostrava que algo tinha mudado, ainda que de forma incipiente. Enquanto isso, minha vida começava a ganhar uma rotina nova. Não mais leve, exatamente, mas mais honesta. Comecei a reorganizar finanças, horários, prioridades. Coisas simples, como escolher o que fazer no fim de semana sem consultar ninguém, começaram a ter um sabor inesperado. Liberdade, descobri, não é ausência de vínculos. É presença de escolha. Houve noites em que a solidão apareceu. Não aquela solidão desesperadora, mas uma quieta, reflexiva. Eu sentia falta não do que foi, mas do que eu achei que poderia ser. Permiti esse luto. Não tentei substituí-lo com distrações rápidas. Algumas despedidas precisam ser sentidas para não voltarem disfarçadas depois. Também houve momentos de dúvida. Pensamentos do tipo, talvez eu pudesse ter esperado mais. Talvez desse para consertar sem tudo isso. Mas sempre que esses pensamentos surgiam, eu voltava aos fatos. Não às emoções distorcidas, mas aos fatos concretos. E eles eram claros demais para serem ignorados. Aos poucos comecei a perceber algo importante. Minha saída não tinha destruído nada saudável. O que se desorganizou já estava frágil. Eu apenas parei de sustentar sozinha. Se você está ouvindo até aqui e sente um aperto familiar no peito, talvez porque também esteja cansada de ser o ponto de equilíbrio de relações desequilibradas, saiba que reconhecer isso já é um passo enorme. Ficar por aqui, acompanhar essas histórias, é uma forma de lembrar que limites não são atos de egoísmo. São atos de sobrevivência. Eu ainda estava no meio do processo.
Nada estava completamente resolvido. Mas uma coisa era certa. Eu não voltaria a ocupar o lugar de silêncio confortável para os outros e doloroso para mim. Esse espaço eu finalmente deixei vazio. E pela primeira vez, isso não me deu medo. Com o passar das semanas, comecei a perceber como a ausência de conflito explícito pode ser mais desestabilizadora do que qualquer discussão aberta. Ninguém brigava comigo, ninguém me acusava diretamente, mas o desconforto pairava. Era como se todos estivessem andando em volta de algo que não podia mais ser ignorado. E pela primeira vez, eu não me sentia responsável por aliviar essa tensão. Uma tarde, recebi um convite para uma conversa em grupo. Não era um pedido. Era um convite cuidadosamente redigido, quase diplomático. Diziam que seria importante alinhar expectativas e seguir em frente de forma madura. Li devagar, prestando atenção às palavras escolhidas. Nenhuma delas falava sobre responsabilidade. Nenhuma mencionava reparação. Falavam apenas em seguir em frente. Como se o que ficou para trás fosse apenas um mal-entendido. Recusei com educação. Disse que naquele momento, conversas coletivas não me pareciam produtivas. Que eu precisava preservar um espaço de clareza que tinha demorado muito a conquistar. Não houve resposta imediata. Depois, apenas entendemos. Eu sabia que não entendiam, mas também sabia que não precisavam entender para respeitar. Na mesma semana, encontrei alguém da família por acaso no mercado. O encontro foi rápido, quase constrangedor. Um cumprimento contido, um comentário neutro sobre o clima. Antes de se afastar, essa pessoa disse algo que ficou comigo. As coisas ficaram diferentes depois daquele dia. Eu concordei com a cabeça. Ficaram mesmo. Diferentes porque deixaram de ser sustentadas artificialmente. Em casa, comecei a reorganizar espaços físicos também. Tirei objetos que tinham histórias pesadas, reorganizei gavetas, doei roupas que eu guardava por apego a uma versão de mim que já não existia. Cada pequeno gesto parecia um ajuste fino entre o que eu fui obrigada a ser e o que eu finalmente podia escolher ser. Às vezes, à noite, eu pensava nele. Não com raiva. Pensava com uma espécie de tristeza lúcida. Ele também estava preso em estruturas antigas, expectativas herdadas, papéis que nunca questionou. Mas entender isso não me colocava mais na posição de salvadora. Pela primeira vez, eu conseguia separar empatia de autoabandono. Ele voltou a escrever depois de um tempo, dizendo que algumas verdades tinham sido difíceis de engolir, que a filha estava ressentida, que a família estava dividida, que nada estava simples. Eu li e pensei em como nada nunca foi simples para mim também, só que eu carregava isso sozinha, sem plateia, sem apoio explícito. Respondi apenas que processos honestos costumam ser desconfortáveis no início, mas necessários. Não houve resposta depois disso, e eu aceitei. Comecei a frequentar terapia com regularidade. Não porque eu estivesse quebrada, mas porque queria entender por que demorei tanto para sair. Por que confundi esforço com amor? Por que aceitei tão pouco por tanto tempo? Cada sessão era menos sobre eles e mais sobre mim. E isso, aos poucos, foi mudando a forma como eu me enxergava. Percebi que eu tinha passado anos tentando ser escolhida por pessoas que nunca precisaram me escolher de verdade. Elas sempre tiveram garantias. Eu sempre tive que merecer. E essa dinâmica, quando não é interrompida, vai corroendo a gente por dentro, devagar, até que a própria identidade começa a ficar nebulosa. Houve um dia específico em que me dei conta de algo simples e profundo. Ninguém mais estava me observando para avaliar se eu estava me comportando como esperado. Essa vigilância constante, mesmo silenciosa, tinha desaparecido. Eu podia errar sem medo de virar pauta. Podia mudar de ideia sem ser taxada de instável. Podia simplesmente existir. Algumas noites ainda eram difíceis. O corpo demora a entender o que a mente já decidiu. Em certos momentos, eu acordava com aquela sensação antiga de que tinha esquecido de agradar alguém. Levava alguns segundos para lembrar que não devia mais nada. E então voltava a dormir. Soube, por terceiros,
que discussões internas continuavam, que decisões antes empurradas para debaixo do tapete agora precisavam ser enfrentadas. Não senti culpa. Senti uma espécie de neutralidade firme. Eu não causei aquilo. Eu apenas parei de impedir que aparecesse. Se você chegou até aqui ouvindo essa história, talvez porque reconheça esse papel de sustentação silenciosa, talvez porque também esteja cansada de ser forte em excesso, saiba que sair não é um ato de crueldade. Às vezes, é o único gesto de honestidade possível. Eu ainda estava atravessando esse caminho. Não havia um felizes para sempre à vista. Havia algo mais real. Coerência. E isso para mim já era uma conquista imensa. O tempo foi passando, e com ele veio algo que eu não esperava sentir tão cedo: estabilidade. Não aquela estabilidade artificial, sustentada por acordos silenciosos e concessões unilaterais, mas uma estabilidade interna, construída dia após dia, quando eu percebia que minhas decisões já não precisavam ser validadas por ninguém. Um mês depois do casamento que não aconteceu, recebi uma notificação do banco confirmando a finalização de um processo que eu vinha tentando resolver havia anos. Nada grandioso, nada que mudasse minha vida financeiramente de forma imediata. Mas era simbólico. Pela primeira vez, algo que antes era tratado como confuso, complicado demais, tinha sido resolvido com clareza, sem atalhos, sem jeitinhos, sem eu precisar insistir além do razoável. Foi nesse dia que entendi que muitas das dificuldades que eu enfrentava não eram falta de capacidade minha. Eram obstáculos colocados para me manter ocupada, cansada, sempre resolvendo, nunca questionando. Algumas pessoas começaram a reaparecer aos poucos, como se estivessem testando o terreno. Mensagens neutras, convites vagos, tentativas de retomar uma normalidade que já não existia. Eu respondi a algumas, declinei outras. Não por rancor, mas por honestidade. Nem toda ponte precisa ser reconstruída. Algumas foram feitas apenas para atravessar um período específico. A relação com ele permaneceu distante, porém respeitosa. Havia dias em que eu sentia falta da ideia de nós, não do que realmente fomos. Isso fazia diferença. Eu aprendi a identificar quando a saudade vinha de um vazio antigo, e não de uma perda recente. E aprendi a não agir movida por isso. Em uma das sessões de terapia, falei sobre o momento na porta do salão. Sobre a frase dita pela enteada. Sobre o sorriso que eu dei. A terapeuta me perguntou o que aquele sorriso significou para mim. Pensei um pouco antes de responder. Disse que foi o instante exato em que eu parei de lutar para ser aceita e escolhi me proteger. Não foi provocação. Foi encerramento. Depois daquele dia, nunca mais falei com ela diretamente. Não por proibição, não por guerra declarada. Simplesmente porque não havia mais espaço. E espaços que deixam de existir não precisam ser explicados. Soube que, para ela, tudo aquilo virou uma narrativa conveniente. Eu era a pessoa que exagerou, que não soube lidar, que estragou um momento importante. Curiosamente, isso já não me atingia como antes, porque eu sabia exatamente o que fiz. E mais importante, sabia por que fiz. Houve também quem me procurasse em silêncio, pessoas de fora daquela família, que tinham ouvido versões fragmentadas, e mesmo assim, reconheceram algo familiar na história. Conversas discretas, trocas sinceras. Percebi que quando alguém rompe um padrão, mesmo que de forma silenciosa, isso dá permissão para outros pensarem nas próprias vidas. Não porque você ensina algo, mas porque mostra que é possível. Se histórias assim fazem sentido para você, se em algum nível você se vê nesse lugar de quem sustenta demais e recebe de menos, talvez continuar por aqui seja uma forma de não se sentir tão só nesse processo. Às vezes, ouvir já ajuda a organizar o que a gente ainda não consegue dizer em voz alta. Com o tempo, passei a confiar mais em mim. Não em um sentido grandioso, mas prático. Confiar que, se algo me incomodava, havia motivo. Que eu não precisava juntar provas por anos para merecer respeito. Que desconforto recorrente não é sensibilidade exagerada.
É sinal. Ainda havia resquícios do passado. Situações em que eu automaticamente me preparava para ceder, para explicar, para suavizar. Mas agora eu percebia esses movimentos internos antes que eles se tornassem ações. E muitas vezes escolhia diferente. Não sei exatamente quando deixei de me sentir noiva. Não houve um dia específico. Foi um processo silencioso, assim como quase tudo na minha vida sempre foi. Mas, ao contrário do silêncio de antes, esse não me diminuía. Ele me organizava. Eu estava aprendendo a existir sem pedir licença. E isso, para alguém que passou tanto tempo tentando não incomodar, era revolucionário. O caminho ainda não estava completo. Havia decisões importantes pela frente, conversas que talvez nunca acontecessem, outras que poderiam acontecer de forma inesperada. Mas eu já não caminhava no escuro. Eu seguia com algo que antes me faltava: clareza. E com ela, uma paz firme o suficiente para não precisar ser defendida o tempo todo. Houve um dia específico em que percebi que a história tinha deixado de ser sobre eles. Eu estava resolvendo algo simples, uma escolha cotidiana, e me dei conta de que, meses antes, aquilo teria gerado ansiedade, necessidade de justificar, medo de errar. Naquele dia, não. Eu apenas escolhi. E segui. Essa percepção veio discreta, mas foi profunda. Nem tudo, porém, era linear. Às vezes, o passado aparecia em pequenas armadilhas emocionais. Um comentário atravessado de alguém conhecido. Uma lembrança acionada por um lugar. Uma música tocando no rádio que me devolvia para um tempo em que eu ainda tentava fazer dar certo a qualquer custo. Nessas horas, eu respirava fundo e me lembrava do que tinha mudado de verdade. Eu já não negociava comigo mesma para manter a paz dos outros. Recebi notícias de que ele estava tentando reorganizar a vida. Mudanças práticas, conversas difíceis, alguns limites sendo impostos onde antes não havia nenhum. Parte de mim ficou aliviada por saber que, talvez, meu silêncio tivesse criado espaço para isso. Outra parte simplesmente observou, sem a antiga urgência de acompanhar cada passo. O caminho dele não era mais responsabilidade minha. Em determinado momento, ele sugeriu uma conversa mais longa. Não para discutir o passado imediato, mas para entender onde tudo se perdeu. Aceitei, com uma condição clara. Eu não revisitaria fatos para torná-los mais aceitáveis. Não diminuiria minha experiência para tornar a dele mais confortável. Ele concordou. Nos encontramos novamente, em um ambiente neutro, sem pressa. A conversa foi diferente de todas as outras que tivemos ao longo dos anos. Não houve tentativas de me convencer, nem de relativizar. Houve, finalmente, escuta. Ainda imperfeita, ainda tardia, mas real. Ele reconheceu que se beneficiou do meu silêncio por muito tempo, que confundiu a minha capacidade de suportar com obrigação de suportar. Aquilo não apagou nada, não consertou o que foi quebrado, mas trouxe um tipo de encerramento que eu não sabia que precisava. Não porque eu precisava da validação dele, mas porque ver alguém assumir responsabilidade sem me pedir para carregar parte dela foi libertador. Quando saí daquele encontro, caminhei alguns quarteirões a pé, sentindo o peso do corpo no chão. Pensei em como tantas mulheres passam por relações em que o problema nunca é explícito, mas constante, onde nada é grave o suficiente para sair, mas tudo junto vai minando a gente aos poucos. Histórias assim não costumam ter vilões claros, têm padrões, e padrões só mudam quando alguém decide sair do lugar que mantém tudo funcionando. Minha vida começou a se expandir em direções pequenas e consistentes, novos hábitos, novos contatos, interesses que eu tinha deixado de lado porque não era o momento. Descobri que o momento raramente chega pronto. A gente é que precisa criá-lo. Ainda havia dias difíceis. Dias em que a culpa tentava voltar, disfarçada de responsabilidade emocional. Dias em que eu me perguntava se não estava sendo dura demais. Mas esses pensamentos já não me paralisavam. Eu os observava, entendia de onde vinham e deixava passar. Aprendi que amadurecer também é não obedecer a todo pensamento que surge. Soube, por terceiros,
que a família continuava dividida. Alguns reconheciam excessos, outros preferiam manter a versão confortável. Eu já não me sentia chamada a equilibrar essas forças. Cada um lidava com o que conseguia sustentar. Eu estava ocupada demais construindo algo que, pela primeira vez, era meu. Se você que está ouvindo já se viu nesse lugar de carregar mais do que devia, de sustentar relações inteiras com o próprio silêncio, talvez essa história toque em algo aí dentro. Ficar por aqui, acompanhar, é uma forma de lembrar que sair não precisa ser explosivo para ser definitivo. Eu não sabia ainda como a história terminaria oficialmente. Havia questões práticas, decisões futuras, possíveis reencontros. Mas eu já tinha algo que antes me faltava. A certeza de que, independentemente do desfecho externo, eu não voltaria a me trair para pertencer. E essa certeza, construída devagar, sem aplausos, começou a guiar cada escolha seguinte. Não como uma armadura, mas como um eixo. Um ponto interno firme o suficiente para me manter de pé, mesmo quando o entorno tentava me puxar de volta para o lugar antigo. Eu seguia. Não para provar nada a ninguém. Apenas porque, finalmente, fazia sentido continuar. Com o tempo, percebi que o que mais incomodava algumas pessoas não era o que veio à tona, mas o fato de eu não estar mais disponível para administrar as consequências. Havia uma expectativa silenciosa de que, em algum momento, eu cansaria de sustentar a distância e voltaria para resolver. Essa expectativa se revelava em mensagens sutis, comentários atravessados, convites que pareciam neutros, mas carregavam a esperança de me recolocar no papel antigo. Eu não cedi. Não por rigidez, mas porque algo dentro de mim finalmente entendia o custo de cada concessão mal feita. Eu já sabia onde aquilo terminava. E não era um lugar onde eu queria voltar. Algumas semanas depois, aconteceu algo que, em outro momento da minha vida, teria me abalado profundamente. A versão da história começou a circular de forma mais organizada. Não agressiva, mas cuidadosamente editada. Eu era apresentada como alguém que guardou ressentimentos, que escolheu o pior momento, que não soube separar as coisas. Era uma narrativa limpa o suficiente para aliviar consciências e preservar hierarquias. Curiosamente, eu não sentia a urgência de me defender. Isso me surpreendeu mais do que qualquer outra coisa. Eu sempre fui a pessoa que explicava, contextualizava, oferecia nuances. Dessa vez, não. Eu entendi que quem quisesse ouvir a verdade teria que se aproximar sem a intenção de me corrigir. E quem preferisse a versão confortável não mudaria de ideia, independentemente do que eu dissesse. Essa foi uma das lições mais difíceis e mais libertadoras. Nem toda injustiça precisa ser combatida ativamente. Algumas precisam apenas não ser internalizadas. Em um domingo à tarde, arrumei caixas com coisas antigas. Papéis, fotos, lembranças que eu vinha adiando enfrentar. Encontrei registros de momentos em que eu claramente minimizava a mim mesma para evitar conflitos. Anotações com justificativas que eu criei para atitudes que me machucaram. Ver aquilo, com a distância do tempo, foi quase constrangedor. Não por culpa, mas por clareza. Eu estava fazendo o melhor que conseguia com as ferramentas que tinha. Agora, eu tinha outras. Enquanto organizava tudo, pensei no quanto a ideia de família foi usada, ao longo da minha vida, como argumento para silenciar desconfortos legítimos. Família é assim mesmo. Não vale a pena comprar briga. Melhor ceder. Essas frases, repetidas o suficiente, viram normas internas. E romper com elas não faz barulho externo, mas exige um terremoto interno. Ele voltou a entrar em contato uma última vez, meses depois. Não com pedidos, nem com promessas. Apenas disse que entendia se eu não quisesse mais nenhum tipo de vínculo e que respeitaria. A mensagem era simples. Respondi com a mesma simplicidade. Disse que desejava que ele encontrasse equilíbrio, mas que eu precisava seguir outro caminho. Não houve resposta depois disso. E dessa vez, eu soube que era definitivo. Não houve sensação de vitória. Houve fechamento. Aos poucos, fui percebendo que minha história não era apenas sobre uma família específica ou um casamento interrompido.
Era sobre o momento em que eu deixei de negociar minha dignidade em parcelas pequenas, quase imperceptíveis. Sobre quando entendi que ser adulta não é aguentar tudo em silêncio, mas escolher onde colocar a própria energia. Hoje, quando lembro da cena na porta do salão, não sinto vergonha, nem orgulho excessivo. Sinto coerência. Eu fiz o que estava ao meu alcance, sem me tornar aquilo que eu nunca quis ser. Não gritei. Não humilhei. Não implorei. Apenas saí. E, ao sair, levei comigo a única coisa que realmente importava. Se você chegou até aqui nessa história, talvez porque algo nela ressoe com a sua, eu espero que fique uma ideia simples. Limites não precisam de plateia para serem válidos. Às vezes, a decisão mais transformadora é aquela que quase ninguém vê. Eu segui em frente sem fazer alarde, sem discursos finais. Reconstruí minha vida em bases mais honestas, mais silenciosas, mais minhas. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. Mesmo depois de tudo isso, houve um período em que a calma parecia estranha demais para ser confiável. Como se eu estivesse esperando, em algum nível, que algo viesse me cobrar por ter saído do lugar que sempre ocupei. Anos vivendo em alerta fazem isso com a gente. A mente demora a aceitar que não há mais um conflito iminente, uma cobrança velada, uma expectativa não dita rondando cada decisão. Mas nada veio. O que veio foi uma espécie de vazio funcional. Não um vazio doloroso, mas aquele espaço que surge quando algo que ocupava demais finalmente sai. No começo, eu não sabia muito bem o que fazer com ele. Era como reorganizar uma casa depois de uma mudança grande. Você anda de um cômodo a outro, estranha o eco, percebe quanto espaço havia sido tomado por coisas que não eram suas. Foi nesse período que comecei a reparar em quem permanecia. Poucas pessoas, é verdade. Mas as que ficaram não exigiam versões, não pediam que eu fosse mais compreensiva, não tentavam acelerar meu processo. Apenas estavam. Conversas simples, convites sem obrigação, silêncios confortáveis. Eu percebi o quanto isso era raro na minha vida antes. Também notei algo incômodo, porém esclarecedor. Parte do meu cansaço vinha de tentar ser entendida por quem nunca teve intenção real de entender. Quando parei de fazer esse esforço, a energia começou a voltar aos poucos. Não como empolgação, mas como consistência. Eu acordava e fazia o que precisava ser feito sem aquele peso constante no peito. Em alguns momentos, a memória da cerimônia interrompida voltava com força. Não a cena em si, mas o que ela representou publicamente. O constrangimento coletivo, os olhares pálidos, o choque silencioso. Eu sabia que aquilo ainda era comentado em círculos fechados. Sabia que meu nome surgia como referência incômoda. E, surpreendentemente, isso já não me definia. Houve um dia em que encontrei alguém que tinha estado lá. Não conversamos sobre o ocorrido. Mas, ao nos despedirmos, essa pessoa me olhou nos olhos e disse, de forma simples, que eu tinha sido muito corajosa. Não respondi nada. Apenas agradeci. Coragem, eu aprendi. Nem sempre se parece com força. Às vezes, ela se parece muito com cansaço suficiente para não fingir mais. E cuidando da minha vida com a mesma discrição com que saí daquele salão. Resolvi pendências que eu vinha empurrando por medo de conflito. Ajustei coisas pequenas que, somadas, faziam uma diferença enorme. Passei a confiar mais nos meus desconfortos iniciais. Aqueles sinais sutis que antes eu ignorava para manter tudo funcionando. Ainda havia dias em que eu sentia a tentação de voltar a explicar, de enviar uma mensagem longa colocando tudo em ordem, como se a clareza do outro fosse responsabilidade minha. Nesses dias, eu respirava fundo e lembrava do que já tinha sido visto, do que já tinha sido lido, do que já não podia ser desdito. Eu não precisava reforçar nada. Percebi então que a maior mudança não foi externa, foi interna. Eu já não precisava que ninguém confirmasse que eu tinha feito a coisa certa. Eu sabia. E esse saber não vinha de orgulho, mas de alinhamento. Tudo em mim apontava para a mesma direção, sem ruído, sem contradição. Eu estava, finalmente,
no meio de algo que nunca tinha vivido antes. Um processo que não dependia da aprovação de ninguém. Um caminho que não precisava ser justificado em voz alta. E isso me deu uma segurança tranquila, quase discreta, mas firme o bastante para sustentar o que ainda viria. Porque eu sabia que ainda havia um fechamento maior adiante. Não um evento público, não uma conversa definitiva, mas um fechamento interno, aquele que só acontece quando a gente consegue olhar para tudo o que foi e dizer, com honestidade: eu fiz o melhor que podia com o que eu tinha. E agora, faço diferente porque sei mais. Esse momento estava próximo. Eu sentia, não como ansiedade, mas como uma preparação silenciosa. Algo em mim estava se acomodando no lugar certo. E eu segui, sem pressa, sabendo que o fim dessa história não seria marcado por aplausos ou pedidos de desculpa coletivos, mas por algo muito mais raro: a sensação de estar inteira, sem precisar provar nada para ninguém. Algum tempo depois, aconteceu o que eu já esperava, mas não apressei. Fui chamada para resolver algo que, oficialmente, não era mais minha responsabilidade. Um assunto prático, apresentado como urgente, que ninguém mais conseguia lidar direito. A mensagem vinha carregada daquele tom antigo, quase automático, de quem sempre contou com a minha presença para apagar incêndios que eu não acendi. Li com atenção. Reconheci o padrão imediatamente. Antes, eu teria respondido rápido, oferecendo ajuda, tentando facilitar. Dessa vez fechei o telefone e fiquei em silêncio por alguns minutos. Não por indecisão, mas para observar o que eu sentia no corpo. Não havia culpa. Não havia medo. Apenas uma clareza tranquila. Aquilo não era mais comigo. Respondi de forma educada, objetiva, dizendo que não poderia me envolver. Nenhuma justificativa longa, nenhuma explicação emocional. Apenas um limite simples. A resposta demorou a vir. Quando veio, era curta, quase fria. E ali eu tive a confirmação definitiva de algo que levei anos para aceitar. Quando você deixa de ser útil, algumas relações não sabem mais como existir. Curiosamente, isso não me feriu. O que doeu, se é que doeu, foi perceber o quanto eu normalizei ser necessária, em vez de ser respeitada. Mas essa dor não me puxou para trás. Ela apenas se acomodou como um aprendizado tardio. Nesse mesmo período, precisei lidar com questões legais e burocráticas relacionadas à vida que eu estava deixando para trás. Nada escandaloso, nada digno de manchete. Apenas ajustes, papéis, conversas formais. Tudo tratado com correção, sem hostilidade. Eu fazia questão de manter esse tom. Não por eles, mas por mim. Eu queria sair inteira, sem resíduos que pudessem me prender depois. Em um desses encontros formais, cruzei novamente com ele. Não houve conversa além do necessário. Um cumprimento respeitoso, um olhar breve. Não havia mais expectativa ali, nem cobrança, nem promessa. Apenas duas pessoas que seguiram caminhos diferentes depois de uma história que não conseguiu se sustentar como deveria. Ao sair daquele lugar, senti algo que confirmou tudo o que eu vinha construindo por dentro. Não havia mais nada pendente emocionalmente. O passado tinha encontrado o seu lugar, não como algo resolvido de forma ideal, mas como algo encerrado de forma honesta. Voltei para casa naquele dia com uma leveza que não era eufórica, mas sólida. Preparei uma refeição simples. Abri a janela, deixei o ar circular. Gestos pequenos, quase banais, mas que carregavam um significado enorme. Eu estava ali, presente, sem precisar me defender. Pela primeira vez, consegui olhar para o futuro sem a sensação de que precisava me antecipar a problemas que ainda nem existiam. Comecei a fazer planos com mais curiosidade do que medo. Não planos grandiosos, mas reais. Coisas que respeitavam o meu ritmo, meus limites, minhas vontades. Houve um momento, numa noite silenciosa, em que pensei novamente na frase dita pela enteada na porta do salão. No tom seguro, quase ensaiado. Na certeza de que me expulsar dali seria o fim para mim.
Sorri sozinha ao perceber como aquela cena, que tinha sido pensada para me diminuir, acabou marcando o ponto exato em que eu parei de aceitar menos do que merecia. Ela achou que estava me tirando algo. Não percebeu que estava me devolvendo. E isso, no fim das contas, mudou tudo. Eu segui vivendo sem precisar provar inocência, sem pedir espaço, sem implorar pertencimento. Aprendi que família, amor e parceria não se sustentam à base de silêncio forçado e concessões unilaterais. Eles precisam de respeito concreto, mesmo quando isso desagrada. Se você ouviu essa história até aqui, talvez porque algo nela espelhe a sua própria trajetória, eu quero que fique com uma certeza simples. Sair não é fracassar. Às vezes, é o único jeito de se salvar. Eu não me vinguei. Não expus ninguém além do necessário. Não gritei. Não humilhei. Apenas saí no momento exato em que ficar significaria me perder. E ao fazer isso, encontrei algo que eu nem sabia que estava procurando: paz sem negociação. Essa história não termina com aplausos, reconciliações milagrosas ou finais perfeitos. Ela termina com algo mais real. Termina comigo inteira. Mesmo depois dessa sensação de inteireza, houve algo que eu precisei enfrentar com mais calma. A forma como tudo aquilo tinha moldado minhas reações ao longo dos anos. Não era algo que se dissolvia apenas com decisões firmes. O corpo guarda hábitos antigos. A mente também. Eu percebia isso nos detalhes. Às vezes, em situações novas, eu me antecipava demais. Pensava no que o outro poderia interpretar, no que poderia dar errado, em como evitar qualquer desconforto. Não porque alguém estivesse exigindo, mas porque eu tinha aprendido a viver assim. Reconhecer isso foi desconfortável. Não para me culpar, mas para entender o quanto aquela dinâmica tinha se infiltrado além daquela família, além daquele relacionamento. Foi aí que comecei a trabalhar algo mais profundo em mim: a diferença entre responsabilidade e condicionamento. Durante muito tempo, eu confundi ser responsável com me adaptar a tudo. Confundi maturidade com silêncio. Confundi amor com esforço constante. Desfazer essas confusões exigiu paciência. Não era um processo bonito de assistir. Era repetitivo, às vezes cansativo, mas necessário. Em alguns momentos, a memória da cerimônia ainda voltava como um símbolo forte demais para ignorar. Não o choque em si, mas a reação coletiva depois. O espanto, o constrangimento, a quebra súbita da imagem perfeita. Aquilo não tinha sido apenas sobre mim. Tinha sido sobre um sistema que dependia da minha discrição para continuar funcionando sem ser questionado. Quando eu saí, o sistema ficou exposto. Eu entendi então por que tantas tentativas de me trazer de volta surgiram depois. Não era saudade. Era necessidade estrutural. E entender isso me libertou de uma culpa que eu nem sabia que ainda carregava. Com o tempo, comecei a reconstruir minha relação com escolhas. Escolhas pequenas, diárias, que antes eu terceirizava emocionalmente. Desde aceitar ou não um convite, até dizer não, sem explicar demais. No começo, cada limite imposto parecia grande demais. Depois, começou a parecer apenas normal. Também precisei lidar com o olhar de quem só conhecia fragmentos da história. Pessoas que ouviram versões incompletas, comentários soltos, conclusões apressadas. Em outros tempos, eu teria sentido a necessidade de alinhar tudo. Agora, eu apenas observava. Algumas pessoas se afastaram. Outras se aproximaram com curiosidade sincera. Ambas as reações me ensinaram algo. Percebi que eu não precisava ser compreendida por todos para estar em paz. Precisava apenas não me contradizer mais para caber. Houve um dia em que alguém me perguntou, de forma direta, se eu não tinha medo de ter ido longe demais. A pergunta veio sem maldade, mas carregada daquele pensamento comum de que mulheres precisam sempre medir o impacto das próprias decisões para não exagerar. Pensei por alguns segundos antes de responder. Disse que o que me assustava, olhando para trás, era ter ido longe de menos por tanto tempo,
Essa resposta não gerou discussão. Gerou silêncio. E o silêncio, dessa vez, não me oprimiu. Aos poucos, fui entendendo que aquela história não precisava de mais acontecimentos para se justificar. O que ainda estava em andamento era a minha reorganização interna. Aprender a confiar em mim sem provas acumuladas. Aprender a sair antes que o desgaste virasse identidade. Aprender que dignidade não é algo que se negocia quando tudo está bem, mas quando tudo tenta te convencer a ficar. Eu ainda estava no meio desse aprendizado. Havia dias mais firmes, outros mais confusos. Mas mesmo nos dias difíceis, eu já não voltava para o ponto inicial. Algo tinha sido definitivamente atravessado. E eu sabia que, em algum momento, essa história encontraria o seu fechamento natural. Não porque todos concordariam comigo, não porque tudo teria sido reparado, mas porque eu teria integrado cada parte dela sem precisar apagar nenhuma. Esse momento ainda não tinha chegado completamente, mas estava próximo. Esse fechamento começou a se desenhar de um jeito inesperado, quase banal. Não veio com uma conversa definitiva, nem com uma revelação nova. Veio num dia comum, enquanto eu organizava alguns documentos antigos que ainda restavam. Papéis que eu tinha guardado por precaução, por hábito, por medo de precisar me defender de algo no futuro. Enquanto separava o que ainda era necessário do que já podia ser descartado, percebi que não sentia mais a mesma urgência de antes. Aqueles registros, que um dia foram minha garantia de sanidade, agora pareciam apenas arquivos, importantes no momento certo, mas sem carga emocional. Foi ali que entendi que eu já não vivia em modo de sobrevivência. Eu tinha passado dessa fase. Rasguei o que não precisava mais. Arquivei o essencial e fechei a pasta com calma. Não houve cerimônia. Apenas um gesto simples, quase doméstico, que simbolizava algo enorme. Eu não precisava mais me preparar para ser desacreditada. Naquele mesmo dia, recebi uma última notícia indireta sobre a família. Soube que algumas relações tinham se rompido definitivamente, que outras estavam sendo reconstruídas com dificuldade, que a imagem de união perfeita já não se sustentava. Ouvi tudo com uma atenção distante, como quem escuta a previsão do tempo para uma cidade onde já não mora. Não senti satisfação, tampouco tristeza. Senti confirmação. Nada daquilo teria sido evitado se eu tivesse ficado. Apenas teria sido adiado, empurrado, maquiado por mais alguns anos às minhas custas. Eu não causei o colapso. Eu apenas parei de ser o pilar silencioso que impedia que ele fosse visto. Foi nesse ponto que consegui olhar para mim com uma honestidade nova. Reconhecer minha força, sim, mas também minha vulnerabilidade. Reconhecer que eu aguentei demais não porque era fraca, mas porque fui ensinada a confundir resistência com valor. E reconhecer isso sem me julgar foi um dos atos mais gentis que já fiz comigo mesma. Comecei a imaginar o futuro de um jeito diferente. Não como um plano fechado, mas como um espaço aberto. Um lugar onde eu não precisava me antecipar a conflitos que ainda não existiam. Onde eu poderia errar, aprender, ajustar, sem que isso virasse munição contra mim. Houve um momento, numa conversa casual, em que alguém comentou sobre o casamento interrompido como uma tragédia. Eu sorri por dentro. Não corrigi. Para mim já estava claro. Não foi tragédia. Foi ruptura necessária. Foi o ponto exato em que algo que estava errado deixou de ser sustentado. Quando penso naquela cena, a porta, a frase dita com segurança, o pedido para eu ir embora, não sinto mais o impacto inicial. Vejo com nitidez quase clínica. Vejo uma jovem tentando defender um território que acreditava ser só dela. Vejo uma família acostumada a funcionar sem questionamento. E vejo principalmente uma mulher que, pela primeira vez, escolheu não entrar. Eu fui embora naquele dia sem fazer barulho, mas levei comigo algo que ninguém ali percebeu de imediato. A decisão definitiva de não me diminuir mais para caber em lugar nenhum. Hoje, vivendo a vida que construí depois disso, sei que aquela escolha foi o começo de tudo. Não porque resolveu tudo de uma vez, mas porque mudou a pergunta que eu me fazia. Antes eu perguntava,
O que eu preciso fazer para isso dar certo? Agora eu me pergunto: isso faz sentido para mim? Essa mudança muda tudo. E é por isso que, olhando para trás, eu não mudaria nada do que fiz naquele dia. Não a calma, não o sorriso, não a saída. Cada detalhe foi o reflexo de alguém que, finalmente, entendeu que permanecer onde se é constantemente questionada cobra um preço alto demais. Se você está ouvindo essa história e sente que também vem pagando esse preço em silêncio, eu espero que ela sirva como um lembrete. Você não precisa esperar um colapso público para se escolher. Às vezes, a escolha começa dentro, muito antes de qualquer porta se fechar. A minha começou ali, e mudou a minha vida.